Perguntar não ofende. Ninguém tem a verdade absoluta, mas cada um tem uma perspectiva de cada fato, para saber o que de fato aconteceu. Aqui nós não queremos definir o que é verdade, mas não abrimos mão do direito de perguntar. Afinal, perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Hoje direto aqui, alto das nuvens da capital alemã, nesse início de verão, fim da primavera. Clima maravilhoso, apesar de algumas nuvens. Para mais uma vez falar de um assunto às vezes desconfortável, conflituoso, paradoxal, né? A educação. Por que que a gente escuta e muitas vezes referenda, às vezes sem experiência, simplesmente só por uma questão de ter escutado isso de alguém, que a nossa educação é uma merda? E eu não estou falando só desse aqui é um dos ingredientes dessa questão, né? Por que que a educação é mal vista tanto no Brasil quanto na Alemanha? E vista como um problema que é da falta de investimento. Especialmente, sempre a desculpa maior é a falta de dinheiro. Mas isso se refere só à educação que a gente tem nas escolas, né? A gente tem também a educação familiar, que agora deu essa polêmica, né, de ter um juiz que condenou uma família que estava fazendo homeschooling com seus filhos. O que explica esse paradoxo da educação hoje? E se essa seria a solução, por que não se busca ela? Essa condenação não foi diretamente por estar fazendo a educação das crianças em casa, e sim foi decorrência também que eu acho que as crianças frequentavam a escola, porém não em tempo integral. Em tempo integral, exatamente. E daí agrava ainda mais ainda. Mas teve uma situação na qual a escola queria colocar algo como uma aula de funk ou sobre uma coisa relacionada a isso. E os pais não deixaram. E os pais, por ter uma consciência do que o quanto aquilo pode ser ruim, mensagens subliminares, direto ou indiretamente para as crianças, preferiram, não, nossas crianças não vão fazer parte disso. E a partir daí o sistema correu atrás para tentar pegar os pais dessas crianças. Mas se a gente vai além desse caso, vamos além desse caso, porque esse caso é só um sintoma. Sim. Né, de uma questão que está por trás, que eu estou tentando abordar, com toda a dificuldade. Você falou de falta de investimento, de forma alguma, o investimento é sobra. O dinheiro sobra, o dinheiro ele é mal investido. Mas o dinheiro existe numa proporção, se você olhar os dados e os valores, é algo assim, ele fica eu não lembro exatamente de qual proporção de gasto, mas é uma coisa assim, você tem um nível de gastos e ele está ali entre o terceiro ou quarto gasto, é uma coisa assim, em valores anuais, é uma coisa muito, muito alta, é um dinheiro é muito dinheiro que é investido na educação. Agora a questão não é o que eles investem, e sim a forma que isso é aproveitado. Mas por que é assim? Por que eles são sempre, quase que, vou dizer assim, sistematicamente, seja no Brasil quanto na Alemanha, mal investido o dinheiro? Sim. Então seria uma questão estrutural? Sim, mas porque você tem seres humanos que no meio do caminho querem sempre tentar tirar um proveito. Aqui você tem esse desvio aqui, ele existe em proporção muito menor, mas ele existe. O problema do Brasil é que a proporção é muito grande. Tudo é muito grande, é tudo na escala do mega, não tem nada no micro, tudo mega. É exatamente isso que é interessante, porque essa coisa de ter como é que eu vou dizer, um foco no mega, que seria a centralização do processo educacional, né? É tudo organizado em grandes escolas, em grandes instituições, e se valoriza ou se desvaloriza ou se persegue, como nesse caso, o esforço familiar para educar seus filhos, porque o critério está errado. Não, às vezes a criança vai para a escola, não vê se a gente não, eu conheço histórias, eu não estou falando de estatística nem de estudo, eu conheço histórias pessoais, familiares, de amigos, de colegas, a gente sempre viu essa história, né? De que a escola prejudicou a criança.
Seja prejudicou porque, por exemplo, primeiro caso que a gente sempre pensa, né? Colocou ele numa situação que, em muitos casos, é de bullying completo. Que tem a parte ruim e tem a parte boa. Boa, exato, faz parte da vida. Nós vivemos isso. Exato. E sobrevivemos. Exato. Mas foi arriscado. Porra, podia ter me dado mal várias vezes. Sim. Mas é muito complexo, porque essa coisa do pai, eu sou a favor que se a pessoa tem o tempo e condições disso e capacidade. Porque você também tem um problema nesse tempo, a pessoa tem que ser capacitada, tem que ser capacitada, ter a capacidade de fazer isso. Porque às vezes a pessoa também não tem. Tu diz o professor? A professora pode fazer a educação em casa. A mãe? A mãe, mas o pai. eu acho que assim, ó, claro... Às vezes não, tem isso é um paradoxo, a pessoa, eu entendo o que tu tá dizendo, porque esse é o paradoxo. Eu, por exemplo, eu não tenho essa capacidade de conseguir transmitir o meu conhecimento. Eu tenho dificuldade para transmitir o meu conhecimento. E que se a tua filha, ou os teus filhos estivessem Eu educando eles, não teria um trabalho tão bom. Exato. Entendo. Eu prefiro deixar na mão uma pessoa que tenha essa capacidade, que tenha esse dom. Na escola, numa escola alemã, né? Ou uma escola de boa qualidade. É. E tem os pais realmente que não tem tempo, porque você tem as suas responsabilidades. Essa é a questão. O sistema criou uma falsa ilusão que a mulher poder trabalhar e conquistar carreira, de colocar isso como uma coisa, como uma obrigação para a mulher. E não como uma opção de escolha, que deveria ser uma opção de escolha. Olha, você pode fazer isso, ou você pode ser se dedicar à família, se dedicar à família, cuidar da criança, ajudar. E ser feliz também dessa forma. Não sei, acho que é a liberdade nesse sentido, sim, né? Mas aí que você cria esse problema da pessoa ter que pensar na carreira e a criança ficar realmente... Não é só pensar na carreira. Não, aí tem dois pontos. É a questão de ganhar dinheiro, de Exatamente. ser independente. Não é nem só isso. Às vezes ela pode ter uma família, ela ser uma pessoa boa, o pai ser uma pessoa maravilhosa, os dois querem conquistar. O problema é o que você... no passado, há 50, 60 anos atrás, o que um pai de família normal ganhava para viver, um trabalhador normal, era o suficiente para manter a família. Ter a sua própria casa, ter as suas férias, ter toda uma estrutura que ele conseguia manter tudo isso. Hoje, um homem sozinho trabalhando não dá conta. A mulher... E isso no Brasil e na Alemanha. Sim. A mulher entra como uma figura assim, onde vamos nos unir para conseguir dar conta de manter nossa família. E o que acontece? Fica criança para o Estado, onde o Estado vai e vai colocando, vai moldando a criança. Pois é. Com novos parâmetros, que na verdade eram os parâmetros que você acha que deveria ser. Benefício, o que me incomoda nessa história, vou ser bem sincero, o que me incomoda nessa história é isso que eu quero indagar, a necessidade da obrigatoriedade de ir para a escola. Porque se o pai e a mãe têm capacidade, têm condições e para eles é melhor ficar em casa, por que não se apoia isso? Sendo que eu, por exemplo, como a minha experiência de pai, eu não conheço, claro que em determinada situação, se eu tenho que trabalhar, por exemplo, eu não tenho por onde fugir. Mas se eu tiver tempo para cuidar dos meus filhos, eu acho que ninguém vai cuidar deles melhor do que eu. A menos que realmente eu tenha... Né, mas normalmente eu acho que esse é o esforço do cara também virar pai. Porque ninguém nasce pai, né, velho? Sim. A gente nasce filho. Mas tem uma importância na escola... Estou falando da educação mais profunda, o nível mais profundo da educação. Mas eu vejo uma importância na escola, que é a criança, né? Ela ser colocada à prova com outras pessoas. Porque na família fica uma espécie de uma ilha, onde ela não vai para a realidade. E a realidade do mundo externo é diferente. Vai chegar uma hora que ela vai estar nessa realidade e ela não vai estar preparada para isso. Eu seria a favor no meio termo disso. Mas e é um meio termo, eu acho, tu não acha? Porque eu tenho memórias de escola e casos, e já li estudos, livros sobre a questão da educação, e que há experiências sensacionais, às vezes duríssimas, mas sensacionais, entendeu? Dentro da escola. Mas há também, e parece que cada vez mais, né, cara, a escola se tornou claramente um instrumento, às vezes, de... Não, mas esse coisa. instrumento ele é algo muito antigo já. Exato. Já começa... Eu achava que era um movimento moderno, e quanto mais tu estuda sobre isso, tu vai atrás das fundamentos, assim, pô, o sistema educacional, é verdade, ele surgiu para condicionar o cara... Exatamente, para padronizar. Exato, e preparar para o trabalho e para a luta. Exato. Entendeu? Para porrada, vamos, né? Mas amando de quem?
E aí é que Complexa tá, pergunta. né? Bom, essa é a questão, esse é o, como é que eu vou te dizer, o status quo quase, hoje, tanto no Brasil quanto na Alemanha, da questão educacional. Não, mas É um brete, um dos parece. maiores... A escola, ela é ruim, mas sem ela é pior ainda. É. Né? Isso é a frase que é uma eu não frase, consegui responder também. é uma frase até do Enéas. Né? O sistema educacional que nós temos hoje é ruim, mas é pior sem. Exato. Ele tem que ser muito melhorado, e não é falta de investimento. E melhorar o como? dinheiro existe. Melhorar como? Qualificação de professor. Valorização do professor. Qualificação com valorização. seguida de valorização. Porque senão os caras se encostam, né? Exato. Não, Pois tem que ser super valorizado. Super valorizado o Pois professor. é, o professor tem que ser muito bem valorizado. Porém, ele tem que ter uma qualificação para que ele consiga ter essa valorização. Porque o grande problema, a escola ela segue um padrão e as pessoas não têm um padrão. Eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa super inteligente, porém eu não sou uma pessoa burra. E eu tive uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade no sistema de ensino padrão. Né? Aquilo não consegue não é que não me interessa, eu gosto de aprender, mas a maneira que é passado o aprendizado da escola padrão, eu me lembro, eu tinha dificuldade. Eu aprendo muito mais vendo, eu tenho uma visualização muito melhor. Autodidata, tu diria? Sim, não só isso, mas eu aprendo vendo. Então. E para aprender vendo, você tem que ter um sistema diferente de ensino. Só que ele é padrão para todo mundo. Assim como eu, tem várias pessoas que têm um tipo de aprendizado diferente. E elas aprendem, eu aprendo. Porém, o meu padrão de aprendizagem é outro. Mas é que você colocaram no meio de pessoas... E o sistema não tem uma forma, não tem um molde para ti, né? Só tem um molde. Exato. E você tem que se adaptar e se adequar a esse molde. Isso é ruim também, esse é o paradoxo do negócio. Isso não é bom. Como transformar isso, como mudar isso, essa é a pergunta que não quer calar, né? E você? O que acha? Existe uma alternativa para o sistema educacional? Como melhorar ele? Como podemos nos engajar, especialmente vocês que têm pais, tem filhos, né? Como podemos nos engajar? Como podemos participar da educação? É possível? É viável? É desejado? Perguntar não ofende. E aí, gostou das perguntas? Participa com a gente, manda tuas perguntas, suas questões no comentário. E se quiser apoiar o trabalho, compra um livro da gente. Tem o link do site aí na descrição do vídeo. E lembra, perguntar não ofende.